A saúde hoje é um dos temas mais importantes no mundo dos negócios. Não só porque ela custa caro, mas também porque ela se torna algo extremamente perigoso quando some. E nós estamos aqui hoje para falar com um dos maiores especialistas na saúde do empresário e do empreendedor, que é o Dr. Mohamed Barakati. É isso aí. Obrigado, Luiz. Obrigado pela oportunidade e pelo convite. Bom, eu acho que seria interessante a gente começar primeiro falando do seguinte: qual é a sua idade? 55 anos. 55 anos com um corpinho de 25, digamos assim. Eu diria que a minha idade biológica é de 25, porque eu gosto de brincar muito com esse conceito, idade cronológica e idade biológica. A idade cronológica é aquela que a gente sabe, está denunciada no RG. Mas a idade biológica é aquela que a gente comenta, nossa, esse rapaz parece que tem 20 anos, tem 60, mas parece que tem 20, ou o contrário, esse jovem tem 20, mas parece que tem 60. São fatores ambientais, estresse, fatores ambientais e alterações de neurotransmissores e hormônios que vão alterando hormônios, neurotransmissores, sono, uma série de fatores, e aquele indivíduo de 20 anos está se sentindo como um homem de 50 a 60 anos. Enquanto que aquele com 60 anos bem cuidado, que tem uma rotina ajustado, modulado, com reposições, sejam elas quais forem, muitas vezes se sente muito mais jovial do que aquele com idade cronológica de 20. Mas respondendo você, minha idade cronológica é 55, a minha idade biológica gira em torno de 30. Em torno de 30. Quer dizer, como é que hoje um empresário, empreendedor, que está ali na faixa dos seus 40, 40 e poucos, pode ter esse corpo, essa mentalidade de 20, 30 anos? Olha, conhecendo todo empreendedor e empresário de sucesso, se ele aplicar um pouquinho do seu modelo de negócio na sua vida pessoal, ele já vai conquistar. O que muitos deles fazem é esquecer absolutamente essa atenção à saúde, mesmo porque são jovens. Enquanto jovens, são quase que infalíveis, são quase que blindados, e assim se sentem. Muita autonomia, muita velocidade de raciocínio, muito desejo, muita prospecção de negócios, e dá conta, porque o empreendedor e o empresário gosta do estresse, gosta da adrenalina do estresse. O problema é que ele não leva em conta nem em consideração que os 10, 20, 30 anos de empreendedorismo também tem pai, vô, filha, famílias, outros estresses emocionais associados. E aos 40, 50 anos de negócio, ele já não é mais aquela mesma pessoa que começou o empreendedorismo dele com vigor e energia. Ele já está assolado por estresse, por adrenalina, por um sono de má qualidade, por uma alimentação que nunca se preocupou, mas também nunca interferiu na época. Mas 20, 30 anos sem se preocupar com a alimentação, hoje isso o atrapalha. Então o empresário hoje está com 60 anos e quer continuar a ter aquela energia, mas ele não entende por quê. E são pequenos detalhes. Não dormir, dormir, mas não acordar restaurado, faz toda a diferença, Luiz. As pessoas sabem, o empresário sabe que tem um sono ruim quando ele tem insônia. Eu não durmo, ele vai procurar ajuda. Ou acordo 10 vezes, mas a grande maioria tem um sono de indução fácil, sustentação garantida, mas não tem qualidade de sono. E acorda cansado, prostrado, reclamando. Já queimou largada. Ele já não terá a mesma produtividade, não terá a mesma capacidade criativa, e a sua tolerância com as pessoas estará diminuída. E aí começou a perder rentabilidade, começou a perder rendimento profissional. Melhor corrigindo. Ou melhor, então o primeiro ponto é a questão do sono. Sem dúvida nenhuma. Se nós fôssemos dividir, eu posso usar, respondendo a sua pergunta, fazer uma metáfora com o meu livro, que chama 4 Pilares da Vida Saudável. O primeiro pilar é o que todos devemos saber, e sabemos, mas nem todos praticamos, que é a relação do intestino com uma comida saudável. Você já deve ter ouvido o jargão de que o homem é aquilo que come. Eu diria mais profundamente que o homem é aquilo que ele absorve. Porque o intestino tem que estar ajustado, adequado, afinado, com saúde para absorver os nutrientes. Então, se nós já partimos desse princípio, que tem uma alimentação boa, mas isso é importante, isso é fundamental. Com 20, 30 anos de idade, a gente bem sabe, pode comer o que for, que muito pouco facilmente referirá a alguma queixa. Entretanto, esse estilo de vida somado por décadas vai trazer e acarretar uma série de problemas gastrointestinais, refluxo, azia, alterações gastro, distensões abdominais. E a gente sabe, uma aceleração no intestino que dá um piriri, rouba a tua energia, você fica cansado. Se você não vai ao banheiro por 1, 2 semanas, você está literalmente enfesado. O intestino, sem dúvida nenhuma, é o órgão que mais se comunica com o cérebro. Ter um intestino saudável é fundamental para ter uma tranquilidade cerebral. Não há nenhum órgão que tenha mais interligações de neurônios e receptores, interligações nervosas com o cérebro, do que o próprio intestino.
E isso se dá como? Pela alimentação? Sim, pela alimentação. Se entendemos que tratar com carinho, começar amanhã, agradecer a Deus e beber um copo d'água é completamente diferente de acordar, reclamar, resmungar do tempo e beber uma Coca-Cola. Desculpa, Marco, beber um refrigerante de cola. É totalmente diferente amanhecer, olhar o sol, agradecer e exercer a gratidão do que acender um cigarro. Isso vai impactar na saúde, são escolhas. Nós fazemos escolhas o tempo todo, o dia inteiro estamos fazendo escolhas. É muita ingenuidade não entender que aquela escolha do café da manhã, que aquela escolha dos 10 cafés do dia que nós estávamos conversando, como isso não vai impactar na sua saúde, vai impactar no seu sono, vai impactar no seu despertar no dia seguinte, e aí vira uma bola de neve. Então, ter uma alimentação saudável é simples. As pessoas ficam assim, mas o que eu vou comer? Olha, eu vou te simplificar para você, Luiz. Come tudo que você descasca. E não come nada do que precisa desembrulhar. Ou seja, tudo natural. Tudo comida. A gente deixou de entender que a comida de verdade é alimento. A gente começou a colocar muita caixa dentro da nossa mesa. Muita caixa com durabilidade de 6 meses. Carregados de corantes, agrotóxicos, pesticidas, fertilizantes, conservantes, emulsificantes, substâncias que o organismo não tem contato há milênios. É novo para nós isso. Algumas pessoas adoecem com isso, mas a grande maioria, em algum nível, tem alterações. Então, começar a se preocupar em uma boa alimentação, em beber água, fruta. As pessoas falam, doutor, por que eu não posso tomar suco de fruta? Eu brinco, você já viu Deus fazer pé de suco? Eu nunca vi pé de suco. Alguém já viu pé de suco? Não existe pé de suco. O que existe é pé de fruta. Então a resposta é coma fruta e beba água. Porque beber muito suco é um grande erro. As pessoas largaram o refrigerante e estão bebendo sucos, né? Só que é tão calórico quanto. Tão calórico quanto. Talvez não tenha o adoçante, o corante de um refrigerante, que torna ainda pior. Mas quem come 5 laranjas seguidas? Você já comeu uma laranja descascada? A gente come 1, 2 no máximo. Quando você bebe um copo de suco de laranja, tem 5, 6. Esse açúcar entra tão rapidamente no organismo que ele não tem o que fazer a não ser estocar no fígado. Então todo excesso de frutose, seja ele do álcool, seja do refrigerante ou seja dos sucos, vira esteatose hepática. A maior parte da sociedade está com gordura no fígado decorrente de a somatória de álcool, refri e sucos em excesso. A pessoa fala, tomo 3 copinhos de suco por dia, mas são quase 20 laranjas. Sem casca, sem a fibra, além de outros erros alimentares. Então, ter um intestino saudável, com um funcionamento intestinal saudável, sem distensões, porque essas distensões e acelerações do peristaltismo vão afetar no seu cérebro. Então, comer aquilo, eu gosto tanto de leite, mas ele me faz mal. Tem que entender que o leite que te faz mal não é mais para você. Não interessa se gosta ou não gosta, porque isso vai implicar na perda de saúde, na distensão abdominal, rinite, sinusite, vai roubar a tua energia. Eu não estou dizendo que ninguém deve tomar leite, mas uma grande parte da população é intolerante ao leite, mas cisma em continuar tomando. Então, quando as pessoas começam a se preocupar com a sua individualização, a personalização, procurar um profissional de saúde que personalize a sua alimentação com testes de sensibilidades alimentares, exclua esse, e aí nossa, eu me sinto muito melhor, eu como, eu tenho uma digestão mais rápida, não tenho mais refluxo. Regulamos a sua alimentação colocando comida, tirando produtos alimentícios, tirando corantes, tirando produtos de grande durabilidade. Garantindo um intestino saudável, garanto um cérebro tranquilo. Mas isso se dá através de um teste de sensibilidade? Existe teste de sensibilidade alimentares. E ele vai apontar o que exatamente? O nível de sensibilidade que você já tem a alguns alimentos. Para mim saiu castanhas, ovos nos últimos anos, porque normalmente tudo aquilo que você mais come nos sensibiliza. Então, aqueles alimentos que você mais gosta ou mais você mais come? Consome. Mais consome. Isso. Então, o indivíduo gosta muito de castanha de caju. Entendi. Porque tem uma certa interferência da inflamação. Inflamação, tá. Exatamente. Então, eu começo a expor tanto no meu intestino a presença de ovos, apesar de um ovo ser saudável, ovo, castanhas, leite, glúten, são alimentos alergênicos. Se você os consome numa certa quantidade, você começa a ficar sensível a eles. Então, a dica é, adora castanha de caju? Então, não coma todo dia, para poder comer sempre. Come a castanha de caju hoje, amanhã come pecano, outro dia come um pistache, depois volta para caju. Se você comer caju todos os dias, em algum momento o teu intestino vai te anunciar, para de comer castanha de caju, porque já estou sensibilizado a ele. E essa sensibilização se dá como? Ele fica... Com o tempo, isso. Os sintomas não são imediatos, diferente da alergia. Você come um camarão, teu nariz incha, tua glote demacia. Eu tenho alergia a camarão, não precisa nem de teste. Ela é imediata, as sensibilidades são tardias. Eu como um sorvete, um milkshake no domingo, de segunda-feira ou terça eu estou indisposto, desconfortado. E as manifestações clínicas são variadas. Se você tem sinusite e rinite de repetição, provavelmente tem algum problema com leite.
dermatites, alergias na pele, também pode ser leite e glúten. Cefaleia, enxaquecas espontâneas, perda de energia, barriga que distende, estufa, um intestino muito ressecado ou rapidamente solto, são todas alterações muito ligadas à fadiga e à perda de energia. Porque muito do corpo, muito da nossa energia vital é dispersada para coibir os malefícios de alguns alimentos, alguns produtos alimentares. Então a gente gasta muita energia para coibir esse ou esse efeito colateral. Quando você elimina todos eles, você volta a ter essa energia vital para você, para o seu uso. Então algumas pessoas, só de regular a alimentação, doutor, eu estou muito melhor, mas qual é o alimento que está me fazendo me sentir tão bem? Não é o alimento que está te fazendo sentir bem, são os produtos alimentícios que você excluiu da sua vida, que roubavam sua energia e agora você tem essa energia para você trabalhar, para você estudar, essa energia extra que você dispersava à toa para poder trabalhar mais, estudar mais, namorar mais, ter mais tempo com a sua família. Uma energia que a gente perde por conta de alguns produtos alimentares que o organismo grita pedindo para a gente parar, mas a gente não consegue fazer essa leitura. Por isso que é importante ter um profissional, um nutrólogo ou um nutricionista funcional perto de você para individualizar a sua alimentação e atender com cuidado e atenção o seu intestino, que é o órgão que mais se comunica com o seu cérebro. Por isso que tem gente que diz que o intestino é o segundo cérebro do organismo. Uhum. Vem cá, quando você fala em leite, é somente o leite ou o derivado também? O queijo, o chocolate que é feito com leite, tudo isso interfere? O leite, quando a gente vai para alguns derivados, a maioria deles é fermentação. A fermentação do leite significa queimar o açúcar do leite, que é a lactose. Então, um queijo curado, que fica 100, 120 dias, a cura nesse processo é queimar o açúcar. Então, um leite, um queijo duro, um grana padano, um goiá, um queijo de 100, 200 dias de maturação é um queijo ótimo, artesanal, que não tem lactose. Então aquele indivíduo que tem problema com lactose, muito pouco provavelmente terá problema com o queijo gordo, com uma manteiga ghee, uma manteiga clarificada boa. Agora, queijos frescos, ricota, cottage, são muito próximos da origem do leite. Então eles ainda têm muita quantidade de lactose. Quanto mais branco, mais lactose. Mais amarelo. Quanto mais amarelo, mais gordura e proteína e mais saudável. A gente está rompendo com assuntos da década de 80 que fazíamos fugir da gordura e corremos para os produtos light diet. Luísa, eu preciso te dizer que a indústria alimentícia nos enganou. Nós somos vítimas de uma grande fraude, onde a gordura era o grande dano da doença cardíaca. Durante 15 anos, num estudo, Pure, que envolveu vários países no mundo inteiro, multicêntrico, está definitivamente descrito que não há nenhuma associação do consumo da gordura com doença cardiovascular. Quando você olha, por exemplo, a França, estão com um consumo de gordura muito grande. Cremes de leite e queijos e manteiga, né? E o americano fugindo gordura disso. Gordura de pato, por exemplo. E gordura de pato. E o americano fugindo do tudo que é gordura. E aí você olha para o padrão social de um e do outro e você vê uma diferença de saúde física. Muitos mais cardíacos nos Estados Unidos do que na França. Nos Estados Unidos, exatamente. E a França é o grande modelo disso. Consome foie gras, gordura pura, manteigas e cremes de leite o tempo todo. De uma vaca especial, cujo leite é A2. No Brasil estão trazendo esse leite. É um leite muito mais saudável que o A1, que foi originalmente trazido pelas vacas holandesas no Brasil, que é a vaca da França, que é a mesma vaca da Índia, que produz um leite chamado A2A2. É um leite com muito menos caseína inflamatória. Que aí algumas pessoas que têm alergia ao leite conseguem aderir muito melhor a esse leite. Eu sou uma pessoa que não toma leite por razões óbvias na minha visão. Eu não tomo um produto que dura 6 meses. Eu sou de um tempo, Luísa, que minha mãe gritava, filho, chegou leite. Aí, mãe, cadê o leite? Filho, te chamei, foi ontem, o leite já azedou. Espera o leite chegar. Agora, mãe, cadê o leite? Tá lá na despensa, filho. Pega qualquer caixinha que dura 6 meses. Como é que um produto putrefável pode durar 6 meses? Imagina o quanto não tem de cargas de conservantes naquele produto. Então, eu de verdade não acredito em produto nenhum alimentar que vem dentro de uma embalagem de alumínio e plástico. Já rompeu a relação com o que há de saudável e natural. Quando a gente sai do intestino, do pilar do intestino, a gente vai para um pilar fundamental que é do exercício físico. A grande parte de empresários e empreendedores já aceita, porque faz parte da sua cultura competitiva. Eu conheço, a grande maioria dos grandes executivos, empresários e empreendedores que eu conheço, transportam esse modelo de vida da empresa para a sua vida pessoal. Quer competir, quer uma maratona, quer fazer triatlo, quer andar de pedal. Muitas vezes isso envolve até na vida pessoal. Muitos deles são casados 2, 3, 4 vezes. Porque a velocidade deles é tão rápida e intensa que quem não acompanha fica para trás. E a coisa vai indo rápido.
Então o exercício físico eu vejo com uma aceitação muito grande no meio do empreendedorismo e dos executivos e empresários. O termo mais difícil para mim, que eu vejo na vida dele, os dois pilares mais difíceis na minha visão e mais necessários, é modular o estresse e garantir uma qualidade de sono, que é quando a gente conversava. Porque o empresário que não acorda restaurado, reparado, não terá uma energia necessária para executar todos os planos e desejos. E com aquela ânsia de executar e sem a habilidade, a calma para fazer, vai ficar tempestivo, vai ficar temporal, vai ficar irritado, vai ficar intolerante. Ou deprimido. E depois de um tempo cai na depressão. Qual é o órgão que mais produz serotonina, Luísio? Serotonina é o neurotransmissor que o cérebro mais usa. É o intestino. 90% da serotonina usada no nosso corpo é produzida pelo intestino. Está entendendo a armadilha que as pessoas caem? Estresse, se alimentam mal, 10, 20, 30 anos, o intestino não produz mais serotonina adequada, o environment, o ambiente desse cara cada vez mais estressado, sem serotonina, sem sono, sem qualidade de vida, se ele tiver um fator genético, cai na depressão. Quantos empresários você não conhece que estão entupidos de Rivotril e antidepressivos? O Rivotril na vida deles, e eles adoram o Rivotril, né? Porque o cara vem agilitado, chega meia-noite, eu preciso dormir. Pum, mas não é saúde isso. Então o cara entende o seguinte, eu tenho um problema de sono. Se tem um problema de sono, não se entrega ao Rivotril. Não fica, quando for 1 hora eu tomo o Rivotril. Não, eu tenho um problema de sono todos os dias, então eu vou fazer um slowdown. Uma das primeiras coisas mais importantes é parar de assistir noticiário. Não dá para assistir noticiário à noite, Luiz. Ultimamente, não dá. Me dá choque, dá arrepio, te tira sono, te dá susto, parece filme de terror. Evitar cafés e as bebidas que a gente conversou depois de um certo horário. Se você é uma pessoa que chega agitada em casa e já chega agitado, por que no carro já não coloca, eu vou denunciar uma cidade, põe um xadê, põe uma musiquinha, vai ouvindo outra batidinha. Chega em casa, não vai pro uísque, toma um chá. Toma um chá de mulungu, toma um chá de melissa, toma um banho, monta um ritual de relaxamento. Descompressão. Descompressão. Faz o seu slowdown, começa no carro, já liga, já não faz. A esposa, você gosta daquele carinho, sai do banho, a esposa já faz um chazinho, um faz pro outro, troca a conversa, deixa, isso é neurociência, deixa as brigas pro dia seguinte, deixa as discussões pro dia seguinte. Dormir e brigado e irritado, você no dia seguinte não tem oportunidade de corrigir o erro causado na madrugada, já é neurociência, já imputou. A informação negativa já foi imputada. Eu costumo brigar para os casais. Quer brigar com o casal? Anota tudo, no dia seguinte tenta discutir. A maior parte já desiste de manhã. E se discutiu, dá tempo de mandar mensagem e ficar de bem até de noite, sabe? Funciona. Funciona na vida pessoal também. O terceiro e o quarto mais importante pilar, eu falando de sono, eu quero falar ainda, desculpa, eu voltei para o terceiro, do estresse, modular o estresse. Exercício é uma das maneiras de modular o estresse. E quando você falou que o intestino ele é uma espécie de criador de serotonina, essa serotonina que a gente produz durante o exercício vem da onde, então? É endorfina. A endorfina. São endorfinas, também vem, são neurotransmissores. Mas a serotonina, no exercício a gente produz muita endorfina e dopamina. São, eu vou falar 3 neurotransmissores importantes. A dopamina é aquela que você vê aquele povo excitado, que tá alegre. É a mesma liberada no orgasmo, no gozo, é a mesma da tirolesa, do paraquedas, aquela excitação, aquela euforia, aquela sensação de vida. A serotonina é aquela sensação de bem-estar, de tranquilidade, de equilíbrio. Né? As coisas estão boas. E a endorfina é uma sensação de bem-estar também, mas ela é quase que analgésica, que ela vem com exercício, ela vem com aquela caminhada, uma corridinha, já começa a liberar uma endorfina. Então, ir fazer o exercício, além de você buscar naquele momento uma qualidade de vida e uma resetada, como se resetasse para reprogramar o cérebro o tempo todo, resetei, zerei. Também durante o exercício você está tendo sensações de prazer por conta da liberação desses neurotransmissores. E o quarto? Aí o sono. Agora eu quero falar, o cara trabalha com estresse, adora estresse. Só que o estresse muito elevado durante muito tempo costuma ser avassalador, é arrebatador. Eu costumo dizer e brincar que o estresse em grande escala descontrolado, isso normalmente o empresário acha que tem um controle, até tem por um período, até que quando o problema é muito grande ou quando ele já não está mais tão forte para o problema, porque já somatiza problemas familiares, problemas pessoais, e ele já não está mais tão blindado, e aí então aquele estresse deixa de ser saudável, porque é um estresse pontual e fica um estresse crônico, e acende um sinal que chamamos de emergência, um sinal de alerta ao cérebro. Liberação de adrenalina em grande quantidade, taquicardia, mutilação e frequência acelerada, tudo porque você tem um estresse, que nada mais é do que uma necessidade do organismo responder a uma adversidade ambiental.
que normalmente são criadas pelo próprio empresário. É o empresário que está atrás delas. E aí então ele tem um nível de estresse que é dar energia para enfrentar o estresse. O problema é quando ele perde o controle desse estresse. E aí o estresse é crônico e contínuo. E aí, como eu fiz uma metáfora, como numa ilha vem um tsunami. O estresse faz isso. Enquanto está lá, a gente tem que resistir. Quando passa essa fase de alerta, a gente vai reconstruir essa ilha que foi derrubada pelo tsunami, que na verdade é recompor a sua testosterona. Todo indivíduo que passa por um longo estresse vai ter queda de testosterona, vai ter queda de serotonina. Sem serotonina, não converte em melatonina, que é o nosso produtor, hormônio produtor do sono. Uma é a fonte da outra. Se eu depleto serotonina, eu acabo perdendo a melatonina. E aí o indivíduo começa a ter má qualidade de sono. E o empresário acima dos 40, 50 anos, em geral, tem que tomar um pouco de melatonina. Então deixa eu te perguntar uma coisa. E aí eu vou falar de jet lag, que acho que é um assunto junto. Não, aí. sim, legal, mas deixa eu fazer uma pergunta antes. Você falou em testosterona e, se não me engano, é um gel, né? É uma das maneiras de repor. Você coloca um gel Pode ser comprimido, pode ser injeção, mas a maneira mais moderna é um gel transdérmico. Isso, de uma certa forma, não é perigoso depois de uma certa idade, porque as pessoas costumam falar que mexer com hormônio depois de uma idade acima dos 50 anos pode ser perigoso. Esse discurso que você já ouviu, também já ouvi muito, mas faz parte de uma cultura médica sem conhecimento. Absolutamente. Existe uma diferença muito grande entre repor hormônios e fazer doping com hormônios. Entende essa diferença? Uma coisa é você fazer reposição. A outra coisa é você fazer doping. Qual é a diferença? Qual a diferença de veneno e poção, Luiz? É a dose. A dose. Então, o nível de testosterona varia de 200 a 800. Um menino que está trabalhando, um jovem empreendedor, empresário, ele está com seus níveis de testosterona lá em cima. Aí, lá com 50, 60 anos, ele já não está mais, é natural. É entender que a testosterona cai. Mas muito provavelmente, será que essa testosterona atende às tomadas de decisões que ele precisa tomar? Porque o que faz uma testosterona baixa ou alta? Coragem ou acovardamento. E um empresário, como é que lida com acovardamento? Não lida bem. Não lida bem. E ele começa a ficar, ele não está adaptado a essa situação de ter medo, tomar uma... O que está estranhando nele? Se ele for ver, é a testosterona dele. Todo garoto no mercado financeiro, quem que a gente escolhe? Não é um garotão? Por que é garotão? Quase suicida. Quase suicida, porque não faz parte do padrão de um garoto de 20 anos, arrojado, corajoso, ainda não apanhou, por isso que não tem medo, e tem a testosterona ali em cima. Então o mercado financeiro aposta nele, não em você e em mim, que já apanhamos, já perdemos, eu já quebrei pessoalmente, eu sou conservador. Eu não consigo atender a expectativa que o mercado financeiro tem. Mas o garoto atende, intempestivo, testosterona alta, e não tem histórico de traumas e perdas. Então ele é agressivo, arrojado. E ajuda também no esporte. Fundamental. E o esporte aumenta a testosterona. Entende como uma casa com a outra? O cara estende isso. Então é fundamental entender que durante os anos, se o seu comportamento mudou, é porque o estresse, com o tempo, foi derrubando a sua qualidade, o seu metabolismo. Derrubou sua serotonina, derrubou sua melatonina, derrubou a sua testosterona. Então como é que um cara lá na frente pode querer ser o mesmo se ele já não é mais o mesmo? Ele não consegue mais ter a mesma coragem, a mesma decisão, a mesma velocidade. E não é por causa da idade, é por causa das mudanças endócrinas e metabólicas. Quando eu pego um executivo desse, regula a melatonina, dou 5-HTP, que são precursores de serotonina. São precursores de serotonina. Quando um indivíduo desse tem uma testosterona muito baixa e você, com o consenso do paciente, atende e aceita uma reposição, cuja finalidade é manter dentro dos padrões fisiológicos. A testosterona não é de 200 a 800? Se está 200, a gente quer deixar em 700, 600, que é muito melhor do que 200. Ah, é normal, é igual. Não é igual. E esse receio de que o hormônio pode causar problemas, isso é um receio antigo e que está completamente desconstruído, porque não há argumentos para isso. O único hormônio sabidamente reconhecido que pode causar algum câncer é o hormônio estrógeno na reposição de hormônios das mulheres, no câncer de mama. E isso não são para todas as mulheres, são para algumas mulheres com uma condição genética para isso. Um teste genético já diferencia, você não tem esse risco, pode repor. Então hoje a reposição em níveis transdérmicos são muito mais seguras e eficientes. Como é que funciona isso aqui? É uma posologia individual, porque a indústria farmacêutica faz a injeção e o comprimido em doses padrões. Mas eu consigo mandar uma manipulação, fazer um creme com nanotecnologia. Nossos poros têm 5, 8 micras. Essa farmácia especializada, ela microniza, fragmenta o hormônio numa
num tamanho molecular menor que 3 micras. No meu esfregaço, ela penetra a pele, ganha pequena circulação, não passa pelo fígado, não passa pelo estômago e vai para os receptores. E mantém um padrão dentro do fisiológico. Então eu não vou ficar nervoso, não vou ficar bravo, vou ficar normal. Aliás, fica muito mais bravo e nervoso quem está com testosterona muito baixa, porque fica irritado. É aquela situação de irritadice que a pessoa quer fazer, mas não consegue, quer tomar, mas não consegue, e aí ele tem aquele famoso piti. O empresário, quando tem aquele piti, normalmente ele está dentro de um problema muito grande de estresse, sono sem qualidade, e o homem sabe lidar muito mal com uma testosterona baixa. Geralmente esse empresário vem para você numa situação de querer emagrecer ou lidar com estresse? Olha, Luiz, você tocou num assunto muito interessante. Eu costumo brincar que, infelizmente, a mulher me procura por amor. O homem normalmente vem para a dor. Né? Então, ou ele tem um problema de ereção, ou ele tem uma dor no peito, ou ele separou da mulher e aí ele quer se reconstruir, quer se reinventar. Esse sempre foi um modelo padrão. Mas nos últimos 10 anos, na minha clínica, na minha prática, o que eu mais tenho visto, especialmente de empresários jovens, já com essa visão, que são os esportistas, são pessoas procurando, Baracate, eu quero render a vida toda, me ajuda. Bom, estou olhando você está bem, só mantém esse padrão de alimentação, mas não precisa de nada? Não, você está bem, não precisa de nada, você está no caminho. Então é só manter a alimentação, tira um alimento aqui. São pessoas procurando promoção de saúde. Eu fico muito feliz com isso, Luiz, é completamente diferente de tratar a doença. Promover saúde é só dar a direção, é ser o GPS, o Waze dele. Vai nesse caminho, os exames sugeriram isso, a acessibilidade sugeriu para você tirar isso, esse exercício, faça mais esse, faça mais aquele. E a gente encontra um equilíbrio e a gente vai acompanhando. E qual é o exercício mais importante, além de físico, que eu indico para eles? Se a ansiedade é um dos maiores mal do empresário, respiração e meditação é uma ferramenta necessária. O empresário hoje, que corre, que faz exercícios, que trabalha, ele já está buscando entender que esse mindset, essa resetada no cérebro através da respiração é fundamental. Tem tomadas de decisão que um paciente meu para cá, depois que me ensinou o 1 Minute Meditation, tudo mudou. Antes de eu responder qualquer coisa, eu dou uma parada de 1 minuto, respiro, já deixei de mandar muita gente para aquele lugar, já deixei de demitir pessoas e consegui tomar negócio para frente só respirando antes. Quem são esses que precisam aprender isso? Os nervosos, os tempestivos, aqueles... Eu sou um desses. Aprendi muito com isso, a respirar. Quando vem uma situação de agitação, eu tomo ciência dela e procuro não tomar uma decisão na hora. A decisão agora ela pode estar influenciada de uma forma negativa. Vou respirar, vou meditar, ou depois do exercício. Pronto. Tudo muda completamente. Mas essas dicas os empresários que são esportistas já sabem. Eles aguardam um exercício, uma corrida, uma nadada para fazer um novo planejamento. E um ponto importante é encontrar um propósito de vida nesse negócio todo. Se você não tem um propósito de vida, porque a pessoa pode ser um homem, um grande empresário de sucesso, mas não é o seu propósito de vida ainda. E aí a pessoa não se sente completa. Eu já vi muito empresário muito bem sucedido dizendo que tem um vazio dentro de si, sabe? Lembrando que queria fazer escultura, lembrando que queria tocar música. Não tem problema nenhum. Você tem sábado, domingo e sexta-feira para exercer. Aí a pessoa fala, e não é tão pouco. Num ano, no final de semana, são 4 meses. Se uma pessoa aplicar nos finais de semana uma atividade lúdica, prazerosa, um hobby, alguma coisa que deixou para trás, ela completa a vida dela. Encontrar isso, se essa pessoa não encontra no seu trabalho um propósito, é fundamental encontrar um hobby que a promova a felicidade. Isso completa o empresário, sabe? Mas o que eu acho importante é a falta de espiritualidade que eu vejo no mercado e nos empresários. De tudo isso que a gente conversou, a grande maioria ou já está buscando ou sabe que sente falta, reconhece. Mas a espiritualidade, quando eu falo espiritualidade, eu não estou falando de religião. Independente de qualquer religião, é orar, é agradecer a Deus a tudo. Eu sei que o empresário está sempre correndo atrás de algo que ele ainda não tem, apesar de ter muito. Mas não lembrar de agradecer a tudo que tem, não parece inteligente e nem parece lidar direito e de continuar querendo ter mais se não consegue agradecer aquilo que já conquistou. Então a falta de espiritualidade tem criado um vazio. Eu tenho visto muitos empresários de grande sucesso na minha clínica dizendo que tem esse vazio dentro de si, que conquistaram isso, conquistaram aquilo, mas o que eu queria fazer na vida era mais isso, ou está faltando alguma coisa, eu vejo esse buraco, esse vazio por falta de promoção da sua espiritualidade, desse autocuidado em vários níveis, o autocuidado com a alimentação, com o sono, com o exercício, com a fala, mas com a sua espiritualidade. Eu vejo isso como um buraco muito grande ainda
mal preenchido pela grande maioria. Um cara que faz muito bem uma rotina, que eu costumo ajudar meus pacientes empresários, é informar uma rotina. Porque tudo que alguém precisa para ser bem sucedido é ter uma rotina, planejamento, né? Desenhar matriz, planejamento e ter rotina. E aí é tentar instituir uma nova rotina saudável dentro da sua rotina empresarial. Como fazer o jejum, que é eu soube que você também estava fazendo um pouco de jejum, e você deve ter experimentado o bem-estar que o jejum faz. Sim. Né? Você acordar, beber água e manter em jejum, com certeza sua atividade mental é muito maior do que quem acabou de comer 3 pães franceses ou tapioca, que a insulina está alta e o seu nível de raciocínio já ficou mais lento. Então manter o jejum durante o dia parece muito inteligente. Tem um economista no Vale do Silício que ele desenvolveu o Bulletproof, já ouviu falar? Não. É o café à prova de balas. Todo mundo sabe dos efeitos mentais do café e da cafeína. Mas quando ele é associado a uma gordura, o Bulletproof é um café com um TCM, um óleo de coco, um coconut oil e uma manteiga de cacau ou uma manteiga ghee, mistura. Essas gorduras misturadas junto com a cafeína te dão saciedade e a atividade mental acelerada. Por quê? Porque parar para comer quebra tudo. Parar para comer no meio do desenvolvimento de um negócio e comer mesmo, vai arrebentar tudo. Então um café desse te dá 3 a 4 horas de autonomia, de saciedade física e mental. E aí você consegue ter uma grande produtividade. O Bulletproof, eu esqueci o nome do economista, foi um cara do Vale do Silício que desenvolveu isso na ideia de cada vez mais a Califórnia. Se a gente está dizendo que a gordura já foi desmistificada na Califórnia há muito tempo, a Califórnia tem um way of life bem healthy, né? Ou seja, não sei se as pessoas tomam green, suco, detox, as pessoas gostam de curtir, cultuar o corpo e a saúde. E aí então eu entendo que esse é o conjunto perfeito para você alinhar os seus e desenvolver autocuidado com cada um desses itens. Você falou uma coisa interessante, que é o vazio existencial do empresário, do empreendedor, e talvez isso tenha muito a ver com o fato de que durante toda essa trajetória, a modéstia tem que ser, de alguma maneira, engolida. Você tem que colocar a tua confiança lá em cima o tempo todo e, num determinado momento em que você conquistou tudo, você sente esse vazio. Autoconfiança acima de tudo e ainda contra todo mundo que está falando que vai dar errado, né? Porque o empresário enfrenta tudo isso o tempo todo. E exatamente, esse vazio. Mas é porque não está alinhado junto à espiritualidade. A pessoa vai enfrentar todos esses obstáculos, quando chegar lá na frente, muitos deles falam, cheguei lá e não estou feliz. Porque o que deixava ele feliz nunca foi o fim, mas era o meio. São as conquistas. É a adrenalina. As conquistas. E ao final daquilo, ele ainda está vazio, porque na verdade não construiu algo, não preencheu esse buraco. Esse é um sintoma que eu tenho percebido nos meus pacientes, empresários de grande sucesso. Ao final não ao final da sua carreira, mas ao final das suas conquistas, eles noticiam esse buraco existencial. E tem muito a ver com isso que você falou mesmo agora. Agora vem cá, quando a pessoa está nessa situação, ou então está num outro momento, mas precisa se voltar para a sua saúde, como encontrar aquilo que vai dar motivação para essa pessoa? Eu acho que é o principal ponto, não é? Então, essa motivação que não pode ser pela dor, não pode ser só, porque é algo muito comum. O que eu tenho visto são pessoas mais jovens entendendo isso. Os mais velhos ainda não entenderam isso, Luiz. Os empresários mais jovens que me procuram, como eu disse agora há pouco, os empresários que me procuram para essa ajuda são, infelizmente, só os empresários mais jovens, que já têm essa visão por alguma razão, porque eles estão mais conectados com isso. Eu tenho um paciente que é um grande empresário de transporte, o maior do Brasil, deve conhecer, de Alphaville. Os filhos dele estavam tomando conta do negócio. E aí eles adoraram tudo, falaram, vou trazer meu pai. Aí eu conheci esse pai, e ele chamava de boi velho. Hoje eu sou um boi velho, hoje eu sou um boi velho, hoje eu vou deixar tudo para meus meninos, hoje eu sou um boi velho. E contando suas histórias com muito afinco, assim. E é gostoso ouvir história de empreendedor de sucesso, né? As histórias são maravilhosas, a maioria tem self-made man, então são mais legais ainda. Bom, aí eu fiz os meus cuidados com ele, acertei o sono, passei o creme de testosterona, mudei uma alimentação, excluí alguns alimentos. Ele me liga 20 dias depois, o boi velho morreu. O touro voltou. O touro voltou, doutor. Botei os meninos para descansar, já mandei 2 diretores embora e tô assumindo a empresa. Só tenho que te agradecer, doutor. Eu não tô morto, eu tô vivo, obrigado. E aí meu paciente até hoje, ele me vê 2 vezes por ano. Por quê? Mas foi sem querer, foram os filhos levando ele, que ele entendeu que poderia receber alguma atenção especial. Então, o que eu vejo são que os empresários de 50, 60 anos mais velhos, eles ainda não atentaram a isso. Pelo menos não
na minha prática clínica. São as mais jovens que estão buscando. O que a gente tem que fazer é pontuar. Então, quais são os pontos que aqui dizendo pode ir, quem estiver nos ouvindo, fala, eu estou dentro desse escopo. Então, primeiro, se você tem dificuldade para dormir ou acorda várias vezes, você precisa ajustar esse sono e não é com Rivotril. Rivotril só desliga o disjuntor, mas quem garante de verdade que você tem um sono de qualidade é possivelmente, dependendo dos exames, a melatonina, que é uma substância muito barata e é inócua, não faz mal como o Rivotril. O Rivotril ele desliga para você dormir, mas ele não garante que você entre nos ciclos de sono. A melatonina faz isso. Então, se você tem problemas de sono, ou não tem problema de sono, mas acorda cansado, então tem um ponto para se consertar. O outro é sua memória e concentração. Se você começa a perceber que você está esquecendo nomes, está esquecendo palavras, os insights estão terminando, você não tem mais aquela rapidez de raciocínio, e você está lendo uma revista e logo tem que voltar uma página, o sono já afetou sua memória e sua concentração. É outro ponto onde as pessoas podem perceber que estão precisando buscar, fazer um mindset, está precisando romper com esse modelo e desenvolver um novo modelo. Sono, despertar de má qualidade, memória e concentração, baixa libido, baixo desejo sexual, baixo interesse sexual em homens e mulheres. Isso está diretamente ligado ao estresse. Mas com as mulheres pode ter a ver com hormônio também, né? Sim, mas tudo tem a ver com hormônio, porque na verdade no homem também cai a testosterona e na mulher também cai. Para algumas mulheres, um pouco de queda rouba totalmente a libido delas já. Um outro ponto importante é esse comportamento. Você acorda com a sensação de que não acordou descansado. Está cansado, mas é empresário, toma um café e vai. Depois do almoço e final de tarde, tem uma outra queda de disposição física e mental. Mas você toma muito café e você é aguerrido, continua. Às 6 da tarde tem uma queda de energia brutal, você está ainda trabalhando. Chega em casa às 7 horas da noite, vai tentar descansar, às 10 da noite aumenta a disposição, tem dificuldade para dormir. Esse é o quadro clássico do indivíduo com fadiga e estresse, que está brigando com a saúde, com a disposição, se entupindo de estimulantes e à noite tomando Rivotril para dormir. Esse é o quadro patognomônico de perda de saúde no empresário. É ali que eu entro. É aí que eu entro para mudar tudo isso aí. Para a gente finalizar, que eu acho que tá meio comprido demais, né, pessoal? Em relação ao álcool, que hoje a gente tem inúmeras confrarias, pessoas bebem muito vinho, estão descobrindo o gin, novas modalidades de uísque, single malts, e existe uma certa pressão social para que o indivíduo beba. Como se lida com isso e como o álcool afeta a saúde das pessoas? Bom, de novo, a diferença de veneno e poção é a dose. Álcool nunca matou, nunca fez mal a ninguém. O que faz mal é o excesso do consumo dele. E outra é a combinação errada. Então, rapidamente, o indivíduo fala, doutor, você mexe em tudo, mas não mexe no meu vinho. Os empresários adoram, além da corrida, adoram ser conhecedores de vinho. Então, meu vinho tal, não tem nenhum problema com o teu vinho. Mas se você quer emagrecer, quer ter mais qualidade de vida e não abre mão do vinho, na hora que você puser o vinho na mesa, no jantar, uma coisa tem que sair o pão. Outra coisa tem que sair a massa. Tem que sair o arroz. E o petit gâteau perdeu. Então, você vai ficar com o teu vinho. Porque a ficar não fecha. É uma questão de opção, então. De opção. Se eu quero beber vinho e quero beber vinho, é seu direito, é seu direito. Mas se você quer ter saúde, qualidade de vida e quer emagrecer e beber vinho, também dá. Contanto que você não coma pão. Então vai pro restaurante, toma um vinho, mas pede um tartar, come um polvo, pede um abacaxi com limão siciliano e tá ótimo. E bebeu uma garrafa de vinho e tá feliz. Isso não vai arrebentar ninguém. O que está arrebentando as pessoas é a combinação exagerada. Outra coisa, não, porque eu abro um vinho, depois abro outro vinho. Quem é que degusta a segunda garrafa de vinho que eu não conheço? Eu vejo pessoas abrindo garrafa de 500 mil, 2 mil reais a segunda e terceira garrafa. Se abrir uma sangria, é a mesma coisa. Então deguste uma boa garrafa de vinho e pronto, com o seu cônjuge, com o seu parceiro, e tal, ou o seu colega, ou o seu parceiro de negócios. E pronto, é isso. E uma combinação de alimentação, que a hora que eu ponho cerveja ou vinho na minha mesa de jantar, eu tiro meus carboidratos para encontrar um equilíbrio. A resposta para tudo é equilíbrio, Luiz. Realmente dá e é necessário. Eu conheço empresários que quando eu dizia, eu não bebo. Quando eu dizia que eu não bebia para alguns, eles ficavam irritados comigo. Então alguns eu digo, só bebo um whiskinho e um pouquinho. Aí eles já me aceitam melhor, me olham com melhor óleo, sabe? Então realmente, se eu estou numa roda, eu vou tomar
tomar um uísque, eu vou pegar um bom uísque, um dedinho, eu não gosto de gelo, eu vou ficar dando uma bicadinha nele, gosto daquele sabor forte. Mas acabou, eu não vou beber mais do que uma dose. E eu estou confraternizando com todo mundo. O que eu vejo é um montão de desculpa de gente para estar junto com outros abrindo garrafas exageradas. Existe essa pressão, mas o que eu vejo são as pessoas aceitando facilmente essa pressão. Ou seja, muitas vezes elas querem aceitar a pressão, e acabam embarcando. É isso aí. Na verdade, um ponto duro que eu vou tocar é que, infelizmente, o empreendedor e o empresário está usando muito álcool como anestésico. E esse é o ponto crucial que ele tem que olhar. Romper com esse álcool quando está nesse nível e escolher outra atividade que faça essa compensação, que é o exercício, sem dúvida alguma. Normalmente o indivíduo que está um pouco exagerado no álcool, ele não tem o exercício na sua rotina, porque não encaixa. Como é que o cara vai acordar de manhã e dar uma corridinha se o cara bebeu todas a noite? Não tem como. Não tem como. Ele vai acordar de ressaca, irritado e vai trabalhar. E ele, né, daquele jeito. Então, é esse equilíbrio que é fundamental, Luiz. O álcool não é o problema, é o homem que toma conta dessa garrafa que é o problema. Bom, então com essa grande lição sobre tudo, né? Saúde, sobre o equilíbrio, sobre até espiritualidade, a gente fica por aqui nesse papo que eu já assumo o compromisso da gente fazer uma segunda rodada depois com o Dr. Baracate. Vamos trazer um tema específico. Porque a conversa aqui poderia durar até amanhã de manhã. Eu adoro conversar, Luiz. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, viu? Obrigado.